Gostaria de saudar todos os irmãos da Igreja Batista da Glória, parabenizar a todos vocês pelos 26 anos de existência. Quero agradecer os irmãos, aos pastores da igreja pelo privilégio, pela alegria de poder participar desta conferência missionária e ao mesmo tempo a comemoração, a celebração de mais um ano de vida desta igreja. Pena que é por esse meio. Um dia gostaria muito de vê-los face a face. Eu sou o pastor Carlos Nogueira, fui pastor por 28 anos no estado de São Paulo. Quando eu tinha 51 anos, entendemos de Deus que Ele estava nos chamando para sermos missionários em Moçambique, África. Éramos pastor ali em Atibaia e fomos, minha esposa e eu, para Moçambique. Lá em Moçambique, começamos do zero o ministério Palavra da Vida. Bem diferente do que é o Palavra da Vida aqui no Brasil, que já tem há mais de 50 anos, bem estabelecido. Lá é um país pobre. Nós tivemos que aprender como fazer o ministério entre irmãos e pessoas que falam a mesma língua, mas eles têm 33 línguas locais, além do português, que é a língua do país todo. Ali então começamos o ministério do zero, minha esposa e eu. Depois de 6 meses veio mais um casal e nós por 4 anos, começamos o ministério Palavra da Vida ali em Moçambique, com acampamentos, com clubes bíblicos para jovens, ajudando e dando aulas em alguns institutos bíblicos que existiam por ali, e também demos vários seminários e treinamentos. Não temos ainda escola em Moçambique. Queremos talvez em 2021, 2022 começar o curso de 1 ano lá. Temos outros tipos de treinamento e o ministério lá está indo muito bem. Hoje a Palavra da Vida conta com 7 famílias e estamos alcançando 3 estados dos 10 estados do país. Quando nós fomos, nós deixamos as nossas 3 filhas aqui. Hoje elas são casadas e eu tenho 6 netos. A mais velha mora em Roraima, a segunda mora na Argentina e a terceira em São Paulo. E estão servindo ao Senhor. A mais velha é missionária, as outras, os esposos trabalham e elas também e servem na igreja local da qual elas são membros. Então, só para vocês terem uma ideia. Eu gostaria que nós abaixássemos as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui, queremos ouvir a sua palavra. Queremos ouvir a sua voz. Peço, Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes, coração. Tire, Senhor Deus, qualquer pré-conceito, barreiras para aquilo que vier do Senhor. Qualquer palavra que não for sua, ó Deus, ajuda-nos a esquecer. Mas aquilo que vier do Senhor, ó Deus, ajuda-nos a reter, a termos no nosso coração e depois a aplicarmos, a vivermos. Ó Deus, ajuda-nos a sermos exortados e consolados pela Tua palavra.
ensinados, advertidos. Nós agradecemos por teu amor, tua salvação, tua preocupação em nos ensinar e entregamos esse momento nas tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Numa conferência missionária como esta, geralmente nós enfatizamos e queremos falar mais sobre aqueles que Deus chamou para ir, que é a minoria. E quase não se fala qual é a função daqueles que não foram chamados para ir. Não, eu vou ficar por aqui, eu sinto que Deus não me quer lá na África, nos índios, no sertão, na cidade, na favela. Não, eu acho que eu sou aqui. Meus irmãos, hoje eu quero conversar exatamente a respeito de você, que talvez não tenha sido chamado para ir, mas como todo crente foi chamado para participar em missões, se você não foi chamado para ir, você foi chamado para ficar. E assim como aquele que foi chamado para ir tem uma função, aquele que foi chamado para ficar, a maioria de nós que fomos chamados para ficar, temos também uma função. Abra sua Bíblia num texto interessante, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 21 a 25. Davi tinha acabado de derrotar os amalequitas, 1 Samuel 30, 21, e o texto da Bíblia diz assim: Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e voltar para casa e partir. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? Presta atenção agora. A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Tá claro que numa batalha existem dois tipos de pessoas: aqueles que vão ao fronte, aqueles que vão à frente da batalha, e aqueles que ficam na retaguarda cuidando da bagagem. Quem vai ao fronte tem uma função, ou tem suas funções, como quem fica também tem suas funções. E ambos são importantes. Ambos receberão ou não do Senhor Deus a palavra de servo bom e fiel. Esse fato gerou em Israel uma política de como lidar. Porque se diz que para cada soldado que vai à frente da batalha, existem pelo menos 3 na retaguarda. E meus irmãos, para o campo missionário é a mesma coisa. Para cada missionário que vai, tem que ter um bom grupo na retaguarda. Aqueles que foram chamados para ficar. E hoje eu quero pegar
esse texto, esse fato que Davi aplicou para Israel e esse princípio e trazer para a igreja. Quais são as características, ou qual a função, ou quais as funções daqueles que foram chamados para ficar? Você que vai ficar aí na sua cidade, na sua igreja, no seu emprego, na sua casa, mas que certamente deverá estar tão envolvido em missões quanto aquele que vai. Qual é a função dos que são chamados para ficar? A primeira coisa que quem fica tem que ter é visão. E aqui só para a gente recordar. Então, a primeira coisa que quem fica tem que ter, quem foi chamado para ficar tem que ter visão. Visão. O que eu quero dizer por visão? Ouçam esse texto de Mateus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Por visão eu quero dizer, veja o mundo, as pessoas, o mundo à sua volta, o mundo como um todo, como Deus as vê. E como é que Deus percebe? Deus não vê as pessoas no seu valor econômico, rico, pobre, tem muito, não tem nada. Socialmente, Deus não vê as pessoas por raça, por cor, por origem. Deus não vê as pessoas fisicamente, bonito, feio, alto, baixo, magro, gordo. Não. Deus vê através das pessoas. O Senhor Jesus olhou para aquelas pessoas e percebeu o quê? Que roupa que elas estavam vestindo? Que bolsa que elas estavam usando? Que tipo de sapato? Qual era a marca do tênis do jogo? Não. O Senhor Jesus olha através das pessoas e percebe que elas eram pessoas aflitas, carentes, necessitadas da salvação. Meus irmãos, nós precisamos ver o mundo como Deus vê. E Deus olha o mundo do lado espiritual. Ele vê como um todo, mas Deus percebe o mundo com a sua carência espiritual como a coisa mais marcante. Em Atos 18, o Senhor disse ao apóstolo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo, fica em Corinto, porque eu tenho muitas pessoas, eu tenho muita gente. Paulo, você está numa cidade, não fica olhando as construções, os prédios, as torres, a riqueza, o porto, ou isso, ou aquilo. Paulo, observe e veja as pessoas. Eu tenho muitas pessoas nesse lugar. Outro texto em Atos, quando Barnabé chega em Antioquia, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Interessante que quando Barnabé chega na igreja, chamado, ele vai de Jerusalém para Antioquia, eu olharia o prédio da igreja. Primeira coisa, prédio bom, nossa, cabe bastante gente. Educação cristã ali, tem salas. Barnabé viu o povo, viu as pessoas, viu o coração das pessoas, o que elas precisavam. Quem é chamado para ficar precisa começar a olhar o mundo, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, o mundo, como Deus vê. Em primeiro lugar, ver espiritualmente, ver a carência espiritual,
Não é o IDH que importa tanto, mas é o índice de desenvolvimento espiritual. Se já nasceu de novo ou não, se é salvo no Senhor Jesus. Porque se o DH é lá em cima, se aquele país é maravilhoso, mas as pessoas não têm Jesus, daqui a 100 anos, para nenhum daqueles habitantes vai fazer nenhuma diferença quão ricos, desenvolvidos eles foram, pois estarão todos para sempre separados do nosso Deus. Meus queridos, visão. Nós precisamos começar a olhar o mundo como Deus vê. Eu vou te dar um exemplo. França, país desenvolvido. Berço de grandes universidades, berço de grande cultura e cidades maravilhosas, uma história fantástica, quanta arte, quanta cultura, quanta coisa veio dali. Mas a França tem menos de 1% de crentes no Senhor Jesus. 99% dos franceses professam não crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí você olha para um outro país, muito mais pobre, mas às vezes tem 12%, 15% de crentes no Senhor Jesus. Quem é mais carente? Como é que você vê isso? A pobreza espiritual, às vezes, é a mais difícil de se vencer. Porque em países desenvolvidos nós temos pessoas extremamente ricas, orgulhosas e não percebem a sua carência do Senhor Jesus. Ver o mundo como Deus vê. Sim, povos não alcançados tanto na Europa quanto na Ásia. Tribos indígenas do Brasil, pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus. Pode ser também um vizinho seu. Pode ser ali, aquela vila aqui perto de Teresina, que não conhece a Jesus. Primeira característica de quem foi chamado para ficar, visão. Ver o mundo como Deus vê. A segunda característica, a segunda função sua, que foi chamado para ficar, é oração. Oração. Agora eu vou te explicar o que quer dizer essa oração. Olha o que Paulo escreve em Colossenses 4:3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Em 2 Tessalonicenses, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Você foi chamado para ficar? Então você tem um trabalho. Orar. Orar pelos obreiros, orar pelos pastores, orar pelos missionários, orar perseverantemente, orar organizadamente. É trabalho. Então tem dia, tem hora, tem local, você entra no seu quarto, no seu escritório, na sua cozinha, no seu banheiro, não sei onde é que vai ser, e aí você tem um caderninho, aí você coloca os pedidos de oração, aí você anota as respostas, aí você ora ao Senhor naquele dia, naquele horário, não tem pessoas, não tem celular que te interrompe, porque você vai estar trabalhando. Nós lá no campo necessitamos da sua oração. Nós lá no campo missionário somos sustentados pela sua oração, e isso não é só conversa de missionário, de pastor, não, é verdade. Nós precisamos de pessoas que estão orando pelos missionários, pelo trabalho. Ore por santidade de vida dos missionários. Vocês não imaginam como é tentador para missionários que estão longe de amigos, longe de tudo, e muitas vezes com a internet chegando, como é tentador cair na imoralidade, na pornografia.
ore por santidade, ore por fidelidade à palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra, não devemos pregar a nossa cultura, a nossa maneira de fazer, de ser, mas também não podemos negociar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus. Ore por fidelidade, ore por oportunidade, portas abertas, para que Deus abra e dê sabedoria aos missionários para pregar o evangelho. Ore pelos relacionamentos entre os missionários. Quantas vezes o maior problema entre missionários, às vezes é problema entre eles. Ore por eles, por favor. Ore, ore, ore. Eu conheci um missionário que ele, antes de ir para o campo missionário, ele buscou mais ou menos 200 parceiros de oração. E para cada pessoa que se comprometia a orar por ele dava uma tabuinha, tipo assim, pedacinho parece aquele negocinho de picolé, uma tabuinha escrito o nome dele. E ele anotava numa outra tabuinha o nome do intercessor. Assim foi para o campo missionário com 200 tabuinhas. Chegando lá, arranjou um caixote de madeira forte e colou essas tabuinhas do lado e em cima desse caixote. E aonde ele ia, ele levava o caixote e na hora de pregar, colocava o caixote, subia e em cima de 200 intercessores ele pregava a palavra de Deus. Você está entendendo? A sua oração é muito importante. Mas não pode ser aquela oração só no domingo ou no mês de missões. Não, é um estilo de vida. É trabalho. Quem vai tem que trabalhar duro. Quem fica tem que trabalhar duro. Primeira coisa, visão. Visão. Certo? Segunda coisa, oração. Terceira função de quem é chamado para ficar é contribuição. Contribuição. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 6:21 diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Filipenses 4, Paulo escreve em alguns versículos: vocês me mandaram ajuda quando tive necessidade, recebi tudo e o que tenho é mais que o suficiente. Isso aqui me faz lembrar, muitos anos atrás, eu tinha um dinheirinho e alguém me recomendou a investir na Bolsa de Valores. Eu não tinha noção nenhuma, nunca tinha visto nada, negócio de Bolsa de Valores, de mercado de ações e tudo, nada. Então eu comprei algumas ações da Vale e algumas ações da Petrobras. Meia ação, duas, sei lá, pouquinha coisa. E aí comecei a ficar interessado e descobri que eu tinha um jeito pela internet de saber se estava subindo, valorizando, ou se estava descendo, desvalorizando. Não demorou muito e eu me peguei, dia sim, dia não, verificando se o meu dinheirinho nas ações estava subindo ou descendo. Eu falei, peraí, que interessante. Eu nunca me interessei pela Bolsa, nunca tive interesse nenhum de saber nada a respeito disso, mas por que agora, quase todo dia, eu vou lá saber? Sabe por quê? Porque o meu dinheirinho estava lá. Querido,
A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. Aonde estiver o seu investimento, lá vai estar o seu interesse. Nós temos que ser muito honestos. Não vem com a história de que não precisamos fazer missões e tal. Se você não colocar o seu investimento em missões, e estou falando de algo muito mais do que o dia de missões nacionais, o dia de missões mundiais, é um estilo de vida, é uma coisa que deve fazer parte do seu dia a dia. Se você não colocar o seu tesouro nestas coisas eternas, não vem me dizer que você tem interesse nas coisas de Jesus e na missão de Jesus, porque isso não é verdade. Contribua não só com seus bens, mas é a única maneira efetiva do seu coração estar envolvido em missões. Única maneira. O seu coração estará em missões se a sua contribuição estiver em missões. Contribua com seus recursos financeiros, contribua com as suas habilidades, com o seu tempo, com as suas férias, com os seus equipamentos, contribua. Quando contribuímos constantemente, nós nos envolvemos de verdade. Contribua proporcional, alegre, espontaneamente, que seja fruto de fé, vindo do seu coração. É isso que Deus quer. E aí sim, você estará ligado em missões. Na Palavra da Vida Moçambique, todos nós missionários somos totalmente sustentados por igrejas e pessoas que dão voluntariamente a sua oferta mensalmente. Como eu disse, eu fui pastor por 28 anos e de repente tornei-me missionário porque entendi que Deus estava me chamando. Deixei uma situação econômica e de pagamento mensal estável, lá fui eu para depender de pessoas, de igrejas que disseram, se comprometeram verbalmente comigo: Carlos, pode ir que nós vamos te sustentar. De 88 até agora, são 12 anos que eu entrei nessa jornada. Nunca faltou nada. Eu me lembro de uma senhora idosa, bem idosa. Ela falou assim: pastor, eu quero ajudar com o senhor com R$14 por mês. Teve outra que falou assim: eu faço coxinha para ajudar no orçamento em casa. Eu vou fazer um pouco mais de coxinha para ajudar com o senhor. Mas também eu tive um outro irmão, um empresário, que ele falou assim: pastor, ora, eu vou ajudar o senhor e ajudo outros missionários, mas ora, porque o meu alvo é viver com 10 e dar 90%. E eu lembro que alguns anos atrás ele me escreveu um e-mail dizendo: estou feliz, esse ano eu cheguei a 50-50, mas o meu alvo continua o mesmo. Irmãos, está entendendo? Quando você contribui, quando você faz isso com alegria, consciente, sabendo para onde vai, para quem vai, acompanha essa pessoa, ora a Deus, é uma bênção. É uma bênção porque eu que tenho recebido, eu pensei assim: peraí, eu também tenho que aprender a contribuir. Minha esposa e eu temos desenvolvido o hábito de repartir o que temos ganho e tem sido também uma bênção. Então você que foi chamado para ficar, uma das suas funções é contribuição generosa, liberal, uma contribuição consciente, que você ora, é uma contribuição constante. Eu sei que às vezes é mais fácil para nós darmos uma coisa uma vez, um projeto, mas quem está no campo, ele tem despesas mensais como você. Ele come todos os dias como você. É necessário
alguma coisa constante, é necessário alguma coisa todos os meses também. Então, os chamados para ficar. Chamados para ficar têm uma função também. Visão, oração, contribuição. A última coisa que eu queria partilhar com vocês é que quem é chamado para ficar tem também uma função de envolvimento. Ouça o que a Bíblia fala a respeito desse assunto quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo e diz assim, 2 Timóteo 1,4, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Envolvimento. O que eu quero dizer com envolvimento? Meus irmãos, o missionário tem necessidades, como você e eu. Ele tem necessidades emocionais, de amizade, necessidades fraternais. O missionário tem necessidades culturais, de alguém dar uma ligadinha. Missionário tem saudades, solidão, sequidão. Entre em contato com o missionário. Manda um WhatsApp para ele, um zap. Dá uma ligada para ele. Como faz diferença? Eu me lembro, o ano passado, um dia eu recebi uma ligação de um pastor, de um dos pastores de uma igreja que nos ajuda, e ele falou assim, ô Carlos, tudo bem? Só lembrando, né? Tem que lembrar do fuso horário, dependendo de onde o missionário mora. Nós estamos há 5 horas lá em Moçambique, está há 5 horas na frente do Brasil. Então ele me ligou num horário bom, falou, Carlos, eu só queria orar com você, algum pedido, alguma coisa. Eu falei, meu irmão, que benção, obrigado, né? Ele orou comigo, só isso. Ah, mas fez tão bem. Liga, conversa. Não, às vezes nada assim, sabe, o dia a dia. Nós também temos essa necessidade. Manda um e-mail. Eu me lembro, quando eu estava em Moçambique, recém-chegado, um dia eu recebi um envelope grande pelo correio, e quando era de uma igreja, e quando eu abri, lá tinha um monte de folha sulfite com desenhos da classe de 3 e 4 anos da escola bíblica dominical de uma dessas igrejas. Você já viu o desenho de criança de 3 e 4 anos? É aquele tudo desenho assim, arte moderna, que você não entende nada e tudo mais, risco e tal, uns rabiscos assim. Aí a professora escreveu assim, esse aqui é o pastor Carlos, aquele rabisco é a Zéza, é a minha esposa, e assim e tal. Vários, 8, 9 folhas desse, e cada um, às vezes um coração, oro por você, pastor, ou então amamos muito você. Gente, se vocês soubessem como fez bem aquilo. Eu peguei aquelas folhas todas, coloquei, assim, colei na parede do lado do meu escritório, assim, olhava para aquele negócio, agradecia a Deus, às vezes chorava. Se envolva com o missionário, com a pessoa. Ele também tem necessidade. O apóstolo Paulo tinha necessidade. Ele se sentia só às vezes. Se envolva. Não tem que ser uma coisa assim, grudada o tempo todo, mas de vez em quando, dá uma ligada. Manda um e-mail. Pergunta se está tudo bem. Quando ele vem, a gente vem de Moçambique a cada 3 anos. Eu lembro quando eu cheguei aqui, alguém chegou para mim assim, pastor, eu quero convidar o senhor para comer lá em casa. O que o senhor quer comer? Eu falei assim, músculo com batata.
Ah, aliás, minto, eu falei isso, olha só, eu falei isso do púlpito de uma igreja. Irmãos, estou com uma saudade de músculo com batata e tudo mais. Nunca comi tanto músculo com batata naquela igreja. Sabe essas coisinhas pequenas? Se envolva, se envolva. É importante para manter a saúde emocional, espiritual, o missionário saber que tem uma base que se preocupa com ele. Você que foi chamado para ficar, você tem uma função. Você que foi chamado para ficar, você tem coisas a fazer, assim como aquele que foi chamado para ir. E é muito importante você saber disso. Vamos recordar? Quem foi chamado para ficar tem, então, algumas funções. Então, a primeira delas, e eu vou usando aqui um sistema muito desenvolvido, a primeira delas é visão. A segunda função é oração. A terceira função, contribuição. E a quarta função, envolvimento. É você mesmo. Você que foi chamado para ficar. Você tem uma função. Visão, oração, contribuição, envolvimento. Tanto quem vai quanto quem fica tem trabalho a fazer. Conta-se a história de um missionário, algum tempo atrás, num país bem difícil. E ele começou a pregar o evangelho e alguns líderes locais não gostaram muito disso. E souberam que esse missionário iria sair da vila, iria até a cidade maior para voltar para o seu país, para passar um tempo lá e depois voltaria. O chefe ali da vila contratou um capanga, um assassino, e falou: olha, esse missionário vai a cavalo, sozinho, já fui informado, tal. Ele dorme ali perto do rio, então quando ele for ali à noitinha, dormir e tal, você acaba com ele, ninguém vai saber de nada, e eu te pago tanto. Aí o cara falou assim: mas o senhor tem certeza que ele vai estar sozinho? Não, sozinho. E chegou o dia, o missionário despediu da sua esposa, das suas crianças, falou assim: vou até lá, rever as nossas igrejas, encorajá-los, falar do nosso trabalho e depois volto. Pegou o seu cavalo e tudo mais, e sozinho chegou ali na rua, no rio, perdão, e ali preparou a sua fogueira, dormiu, e lá atrás da pedra estava o assassino. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. O missionário chegou no porto. E lá no porto, esse assassino não se conteve e foi atrás do missionário. Falou: vem cá, podia falar com o senhor? Pois não. O senhor não sabe quem eu sou, mas eu fui contratado para matar o senhor. É. Eu estava ontem à noite lá no rio, atrás da pedra. O senhor não dormiu? Dormi. Mas eu fui informado que o senhor estaria sozinho. Estava? Não estava sozinho, não. Pelo contrário, eu queria saber quem eram aqueles 16 guerreiros altamente armados que estavam à sua volta. O missionário olhou bem para ele e falou: desculpe, eu estava sozinho. O assassino contratado falou: desculpe, eu estava lá, o senhor não estava sozinho. O missionário pegou o navio, naquela época, foi para o seu país, visitou
várias igrejas, e foi numa igreja pequena, numa conferência missionária, e contou essa história. Antes dele terminar a história, o pastor da igrejinha falou assim: missionário, só um instantinho, que dia foi esse? Ah, foi tal dia. Ah, que hora que foi isso? Ah, tal horário. Ah, tal horário, fuso horário e tal. Só um instantinho, missionário. Virou-se para a igreja e disse assim: os irmãos que vieram naquela reunião especial de oração, de intercessão pelo missionário, naquela noite, por favor, fiquem em pé. 1, 2, 3, 14, 15, 16. Meus irmãos, a obra missionária, ela é feita pelos que são chamados para ir e pelos que são chamados para ficar. Ela só vai acontecer bem se os dois grupos fizerem bem a sua parte. Você que foi chamado para ficar, você que foi chamado para permanecer aqui, você tem um trabalho muito importante. Veja o mundo como Deus vê. Ore como se fosse um trabalho, organizadamente, persistentemente. Contribua para missões e se envolva com os missionários. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a juntos vencermos a batalha. Porque tanto o que vai na batalha quanto o que guarda a bagagem é merecedor da recompensa. Que Deus nos abençoe.